Saudações corintianas! Forte abraço, família. Central do Timão aqui no CT da base com André Figueiredo, gerente das categorias de base. André, o ano passou voando. Claro que ainda temos muitas ambições ainda para essa reta final, mas já dá para fazer uma análise. Qual que é a sua avaliação dessa temporada 2022? Tanto para o Sub-20, Sub-17, Sub-15, enfim, todo mundo que está aí debaixo do seu guarda-chuva. Bom dia a todos. O ano realmente passou voando, a pandemia ainda ofereceu alguns efeitos para o ano, alguns campeonatos atrasaram, tivemos muitos campeonatos simultâneos, sub-20, sub-17, jogando brasileiro e paulista. Não foi tão simples administrar, mas eu vejo com saldo positivo. A gente colocou muito jogador lá em cima, né? Mostramos que a base do Corinthians pode suprir o profissional, que é o grande objetivo. Chegamos a uma final de brasileiro, estamos tendo resultados importantes nas categorias, e então assim, o saldo é positivo, ainda não acabou o ano, temos ainda alguns campeonatos para disputar, mas a gente não pode levar em consideração só o resultado, né? Você chega numa final e perde um jogo e está tudo ruim, né? Então, para os outros todos que não chegaram na final, está horrível, né? A gente preza muito pela formação, pelos atletas que chegam com qualidade no profissional, e se a gente continuar assim, fatalmente os resultados vão vir. É uma consequência de um trabalho de formação bem feito. Ô André, e já que você citou essa final do Sub-20, né? Fica a frustração, fica esse incômodo, puxa, dava para ter ganho, dava para ter batido o campeão, ou o mais importante nessa hora é formar os jogadores mesmo e deixá-los à disposição aí pro Vitor Pereira, pro time de cima, enfim. Até a final, nós queremos formar o jogador pro Vitor Pereira. Quando chega na final, a gente quer ganhar. Fica um pouquinho da frustração, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Os atletas são formados para jogar no nosso profissional. E no Campeonato Brasileiro ganha 19 times não ganham. Então 19 times, 19 jogadores, muitos jogadores, 19 times, tem que aprender a conviver com essa frustração. Só um vai ganhar. O importante é a gente estar próximo de ganhar sempre. Um dia vai ganhar, um dia não vai ganhar. Nós jogamos muito bem o jogo, foi um jogo extremamente competitivo, com o apoio da nossa torcida, na nossa casa. Nós tivemos condição de ganhar o jogo, mas o futebol ele tem os resultados, né? Ganha, perde, empata. Infelizmente, foi frustrante um pouco, mas assim com a certeza de que o trabalho está sendo bem feito. Por ser em casa, por ser contra o maior rival, mas como você falou, metemos bola na trave, tivemos um gol impedido ali por milímetros, né? Por questão de centímetros ali, o Biro acabou em impedimento, seria o gol de empate. Agora, depois do jogo, ânimos à flor da pele ali, molecada acabou meio que perdendo a cabeça, não sei como é que foi sua visão ali da briga que teve após o jogo, se teve já uma chamada, um puxão de orelha aí em algum dos moleques. Não, com certeza a gente chamou atenção, é uma coisa que não pode acontecer, né? A gente tem que saber perder, a gente tem que perder. Foi uma final digna de uma final de clássico, com 18 mil torcedores no estádio. A gente chamou a atenção dos atletas, eles têm que aprender a conviver com as frustrações. Eu particularmente, eu estava lá em cima, e quando tá para acabar o jogo a gente desce, e aí eu não vi como aconteceu, o que aconteceu. E a gente está aqui para educar os meninos, né? Para formar bem e educar, para que não aconteça isso lá no profissional. Mas às vezes foge algumas coisas do controle, né? Os atletas também têm as suas ansiedades, a gente não sabe o que eles falam dentro do campo um para o outro, eles se irritam, eles pirraçam um ao outro, sem querer dar desculpa. Não pode acontecer, mas tem todo esse ambiente de hostilidade, de rivalidade. Era contra o maior rival, né? Com torcida dentro da nossa casa, a gente não queria perder. Mas é um aprendizado a mais para eles, né? Com certeza nós chamamos atenção e não foi pouco, né? E vamos torcer que faça efeito e que a gente, né, não brigue mais. Ô André, o trabalho do Danilo, né? Ele parece estar cada dia mais pronto, né? Mais preparado. Tá na entrevista de véspera da final contra o Palmeiras. Ele confessou que vive mesmo, se sente no melhor momento dessa carreira de treinador, que é só o começo, né? Ele está iniciando uma carreira que pode ou não ser promissora. Como é que você analisa?
Olha, os treinadores experientes ainda têm muito que aprender e o Danilo tem essa consciência. Ele é um baita de um treinador. Ele levou o grupo esse ano com maestria. É um cara que está pronto aqui para a formação, é um cara tranquilo, é um cara que entende todos os processos. Montou o time e tem tido resultados brilhantes, né? Chegou numa final de Campeonato Brasileiro no primeiro ano dele de sub-20. Então, assim, Danilo tem ido muito bem. Todos nós temos que aprender a cada dia mais, sempre. O dia que a gente parar de aprender é porque a gente morreu, né? Então, o Danilo é um excelente treinador e está fazendo um trabalho muito bom. Ô André, claro que tem algumas questões para ser analisadas individualmente, né? Tanto que vários atletas tiveram contrato renovado, né? Tem esse cuidado de você saber a hora certa de renovar o contrato de um atleta, mas tem aqueles atletas que infelizmente não tem mais o que ser feito, né? A gente tem o caso do Kevin e do Beleze, né? O zagueiro, o Beleze. Qual que é a posição oficial da direção do clube, na sua figura de gerente do Corinthians? Como evitar esse tipo de situação? E o caso do Beleze, é sem volta mesmo? Não tem mais o que fazer? Bom, assim, a gente é regulamentado por leis em relação ao contrato profissional. A gente tem a Lei Pelé, que nos dá o direito de fazer um contrato de formação aos 14 anos e te dá o direito de fazer o contrato profissional aos 16. A Lei Pelé diz que você pode fazer um contrato de 5 anos. A FIFA aceita um contrato de 3 anos. Então tem um contrassenso aí na Lei Pelé com a lei da FIFA. Fica refém dessa lei. E a gente acaba que as confederações elas respondem as federações respondem às confederações, as confederações à FIFA. Então, assim, a gente tem os times certos para fazer o contrato. O menino, quando faz 16 anos, se ele é diferenciado, se ele está com uma evolução muito grande, a gente tem o direito de fazer o contrato profissional com ele. E só pode fazer com 3 anos. Então, com 19, teoricamente, ele estaria livre. A gente tem o direito de preferência, mas aí entra numa negociação. No caso do Kevin e do Beleze, assim, quando eu cheguei, eles já estavam faltando pouco tempo para acabar o contrato, nós tentamos uma negociação e eles optaram por sair, né? E agora tem ainda alguns pontos da lei que nos protegem. A gente pode fazer uma proposta para ele, como vamos fazer, e ele pode trazer uma outra proposta de dentro do Brasil, e a gente pode cobrir ou não. Só que se ele trouxer uma proposta de fora do Brasil, a gente não tem o direito de cobrir. Então, assim, são pontos da lei que é legal essa tua pergunta para a gente poder explicar, porque parece que a gestão e a direção e a gerência foram negligentes. Não, a gente tem uma lei que rege, né? E os empresários, os jogadores, eles também sabem disso. Eles usam a favor deles, a gente tenta usar a favor da gente. Acaba ficando de mãos atadas, né? E eu estava pensando, a gente até estava conversando antes da gravação aqui, deve dar uma frustração enorme, né, André? Porque é um jogador, um atleta que o clube investiu já há alguns anos e aí, de repente, se vê de mãos atadas, vendo o atleta saindo, deixando o clube e meio que de uma certa forma todo o investimento acaba sendo em vão. Para te ser sincero, dá mais frustração do que perder uma final. É mesmo? Dá, porque a final, daqui a pouco todo mundo esquece. Né? Daqui a 1 ano, 2 anos, quem foi campeão brasileiro sub-20? O pessoal fala, não sei. O importante é ser campeão agora. Mas o jogador, quando chega lá no profissional, o jogador chegou no profissional, quem trabalhou com ele? Todo mundo sabe. Então, assim, o objetivo principal é fornecer jogador para o profissional. Ganhando sempre, mas fornecer jogador profissional. Se a gente fornecer jogador profissional e ganhar, ótimo. Se a gente só ganhar e não colocar ninguém lá, eu não sei se esses títulos têm alguma validade. Para o investimento que é feito, né, para o objetivo que se tem aqui na base. Né? Então, assim, é mais frustrante do que você ser campeão. Do que não ser campeão, né? Cara, enquanto você estava falando, eu lembrei, tem um caso que também é um caso infelizmente ruim para o clube, que é o do Gabriel Martinelli, né? Que está hoje jogando no Arsenal, mas veio a notícia aí, assim,
ninguém nem sabia que ele teve uma passagem pela base do Corinthians, mas depois que ele foi vendido lá pro time inglês, né, pro Arsenal, aí descobriram, André, que ele teve uma passagem ali durante a sua formação, né? E de uma certa forma, aí o torcedor vê a notícia e fala, pô, mas como assim? Ele passou no clube e não deu dinheiro nenhum pro Corinthians? São situações, né, André? Assim, não é tão simples o nosso trabalho quando você trabalha com um ser humano e o ser humano ele é extremamente mutável, né? Você vê às vezes um atleta, ele joga aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses e ele não consegue jogar, ele não consegue render. E às vezes a dispensa dele faz ele evoluir por algum motivo. Ele vai para um clube menor, onde ele tem um pouco mais de oportunidade de jogar e ele acaba se desenvolvendo. Aí as pessoas podem perguntar assim, por que você não colocou ele para jogar no Corinthians? Não, porque quando a gente mandou ele embora, a gente ficou com o Biro, a gente ficou com o Maná, a gente ficou com o Pedrinho, a gente ficou com o Arthur, a gente ficou com o Robert. São escolhas. São escolhas que nós temos que fazer. A gente não pode ter aqui 200 atletas no Sub-20. A gente tem um número supostamente ideal para que você faça um bom trabalho. Né? Se você não consegue dar atenção a todos, você vai acabar não fazendo ninguém. Então, assim, não é tão simples a nossa função. Você tem que dispensar um jogador, às vezes o jogador é bom. Né? E aí pode ser contraditório para o torcedor falar, se o jogador é bom, por que você não fica com ele? Não, porque a gente entende que a gente tem 2 melhores no caso. E às vezes os nossos... Porque assim, é um erro quando você dispensa um jogador em detrimento do outro e esse outro não vira no profissional. Aí você errou. Mas se esse também vira no nosso profissional, onde é que está o erro? Você não vai conseguir fazer 2 atletas da mesma posição, da mesma idade, virar no profissional. Já diz o poeta, né? Cada escolha, uma renúncia. Então não tem jeito, tem que partir para uma direção, escolher e, obviamente, esperar e colher os frutos lá na frente. Ô, André, até para evitar esse tipo de problema, vocês têm renovado contratos aí a cada dia, né? De vários atletas que estão se destacando no Sub-20, no Sub-17, né? O caso do Wesley, que já inclusive estreou com o Vitor Pereira. Tem outros jogadores também, dá para citar vários exemplos, mas essa é a proteção do clube, essa é a atitude mesmo que a direção tem que tomar para evitar esse tipo de perda, esse tipo de decepção de perder um jogador aí depois de tantos anos de investimento? Você precisa tá alinhado ali com os contratos para você não ter... porque assim, o que dita, quem tem o poder na negociação é o tempo de contrato. Sim. Quanto mais tempo o clube tem de contrato, mais ele tem, né, uma opção melhor para negociar com o jogador. Se você vai chamar o jogador para negociar contrato faltando 6 meses, ele já pode até assinar um pré-contrato. Então, teoricamente, ele tem um poder de negociação muito maior. Então, a gente está tentando organizar isso. Renovamos contrato com muito atleta. O próprio Arthur agora, artilheiro do Brasileiro, está renovado. O Robert renovado. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, essa preocupação de não perder o time, para que a gente não perca jogador, para que o Corinthians não perca jogador. Arthur Souza, Robert Renan, já renovou com o Matheus Araújo, com o Pedrinho, com o Rian Gustavo, enfim. Quem é o próximo da lista? Bom, a gente não está vulnerável agora em relação aos contratos. Agora a gente tem que esperar dar o tempo de cada um para a gente poder chamar para as renovações e fazer contrato com 16 anos. Mas hoje está bem equacionado, a gente não está vulnerável, não. Boa. Para fechar, que vai começar a chover aqui, meu gerente. Com relação ao trabalho do Vitor Pereira, a importância do VP, a gente vive um ano, posso estar enganado aqui, se você me corrige se eu estiver equivocado, André. Para mim é o ano que mais tem se usado no time principal a garotada da base, Sub-20, Sub-17, enfim. O papel do Vitor Pereira e se, mesmo que ele saia no ano que vem, qual a importância de continuar esse intercâmbio e continuar esse processo? Fazer base e não ter integração com o profissional, não adianta fazer. O Vitor veio com uma outra cultura, veio de Portugal. A pressão sobre ele, na minha visão, em relação ao treinador, é muito menor do que dos treinadores brasileiros. Eu acho que ele tem uma tranquilidade e uma personalidade por causa dessa tranquilidade de colocar os meninos, e assim o fez. E usou muito menino, botou muito menino no profissional, e é o grande objetivo nosso. Então, assim, tem o contexto dele de cultura europeia, que bota o menino para jogar, chegou aqui com menos pressão do que os treinadores brasileiros têm, e isso ajudou e, consequentemente, ajudou a gente aqui na base a dar aquela vitrine para o trabalho da base, e os meninos são bem trabalhados, são bons jogadores, foram lá, deram conta do recado, e a tendência
é que esses meninos amadureçam mais e deem mais frutos. E é melhor que ele fique, né, André? O que você pode falar pra gente? Portuga fica, não fica, vai decidir lá na frente? Não, quem decide é o departamento profissional, mas para a gente, os resultados que ele teve, né, a integração com a base, né, eu sou sempre a favor da continuidade do treinador. A gente cobra muito o treinador, né? O resultado aqui no Brasil faz muita pressão nos treinadores. Os caras vêm fazendo um trabalho bacana, vem ganhando, perde 3 vezes e é mandado embora. Né? E o trabalho todo que ele fez para trás. E às vezes ele perde, quando ele vai ser mandado embora, ele ganha 1, 2, 3, aí ele fica. Né? A gente não analisa o trabalho da semana, a gente não analisa o trabalho como um todo. A gente analisa o domingo, se ganhou ou se perdeu. E isso é muito ruim para o futebol, porque isso onera financeiramente. Quando você manda treinadores embora, você tem que pagar multa e você tem que trazer outro rápido, e você também, o poder de negociação muda também quando você tem que trazer um cara rápido. Então tem todo um contexto que atrapalha o clube. Fiel, vocês viram que eu tentei. Vai que eu consigo arrancar uma informação aqui com o gerente das categorias de base, mas é óbvio que tem final da Copa do Brasil ainda, tem muito tempo ainda para o Vitor Pereira decidir sobre o futuro. O futuro é o seguinte, tem Copa São Paulo novamente aí no caminho do Coringão. Agora é uma preparação diferente, né, André? Você chegou meio que muito em cima, né, da última disputa, e agora com um tempo maior aí para a gente poder se organizar e voltar a fazer uma grande copinha, né? O maior ganhador da competição. Pois é, a Copa São Paulo é a que tem a maior vitrine, né? Praticamente não tem futebol em janeiro, então fica 100% de Copa São Paulo. É um campeonato tradicional para o Brasil e para os times de São Paulo, principalmente. O Corinthians é o maior ganhador e a gente quer se manter como o maior ganhador. Vamos trabalhar para ganhar. A gente tem as finais agora do Paulista. Assim que acabar, a gente tem um recesso para que esses meninos voltem à calma, descansem um pouco para fazer toda uma preparação para a Copa São Paulo. Maravilha, gente. André Figueiredo, gerente das categorias de base aqui do Timão. André, sucesso sempre e boa sorte, como diz o nosso Vitor Pereira, né? Boa sorte com os nossos miúdos. Obrigado e estou sempre à disposição. Valeu, família. Ó, segue a Central do Timão, hein? Curte o nosso vídeo e já espalha pra geral aí que a Central do Timão é informação e muito corintianismo. Forte abraço!